A porta estreita e a porta larga. O que Jesus Cristo quis falar e ensinar para as pessoas sobre essa questão, essa analogia do comportamento e do estilo de vida. Um que é passar pela porta estreita, que requer mais dificuldade e renúncia, e outro que é a porta larga, um estilo de vida mais abrangente e mais próximo do pecado. Então, vamos falar neste vídeo de hoje sobre esse assunto. Já peço caridosamente que você deixe o seu like, pois isso ajuda bastante o canal a crescer, e também o YouTube recomendar nossos vídeos para mais pessoas que querem aprender mais da palavra do Evangelho de Jesus Cristo, ok? Então vamos aqui falar do texto que está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14, que é a porta estreita e a porta larga, o único caminho que leva à vida. Jesus diz, abre aspas, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Observe que nesse trecho, Jesus não deixa dúvidas de que aquilo que ele vinha ensinando até aqui no Sermão do Monte não é fácil. Jesus fala sobre a diferença entre andar no caminho largo, viver com base em nossos desejos, e andando no caminho estreito. Ou seja, viver, no caso, na renúncia, pois a gente tem a nossa natureza humana e os nossos desejos, que vai contra o Espírito de Deus e contra o estilo de vida que Deus planejou para todo aquele que quer obter a salvação e a vida eterna. Existe um estilo de vida de renúncia que é bem difícil, e há dificuldade nessa vida devido ao contexto em que a gente vive, as tentações, os conflitos com as pessoas, os relacionamentos no trabalho, relacionamento com o cônjuge, também as dificuldades da vida, como enfrentar o dia a dia, doenças, etc. E tudo isso a gente tem que passar, e também não cometer a prática do pecado, que é passar pela porta larga, passando por tudo isso e renunciando à carne, à natureza humana. E tem o outro que é a porta larga, que é viver segundo as suas vontades e alimentando a natureza humana, viver na prática total do pecado. E a porta estreita é viver segundo os padrões ensinados por Deus. Seguir a Jesus não é andar no caminho fácil, exige sacrifício e renúncia, e luta contra a nossa própria natureza pecaminosa. Por quê? Porque no caso, quando Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência, ocorreu que todo ser humano foi infectado pelo pecado. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então todo ser humano tem a tendência a cometer pecados, tanto na área sexual como também na área da maldade, de conflitos, raivas, invejas, ódios das pessoas. E tudo isso é porque nós temos a tendência da nossa natureza humana a praticar tais coisas. Ainda que a pessoa seja uma pessoa boa, não quer dizer que ela seja salva ou vá para o céu, pois ela pode ter outros pecados de cunho da natureza sexual, dentre outros. Porém, o Espírito de Deus é que nos conduz à vida eterna, pois a verdadeira vida só pode ser encontrada em Jesus. Mesmo com as dificuldades que fazem parte da vida cristã, é a vida de obediência a Deus que vale a pena ser vivida. O caminho largo é o caminho do pecado que conduz à destruição. É um caminho que relativiza o pecado e se mostra agradável, mas conduz à morte. No caso, é viver de acordo com o bel prazer e pecar em várias áreas, na área da sexualidade, na área da maldade, da criminalidade. Tudo isso são tendências. No caso, não é porque a gente é bom socialmente que a gente não seja pecador. Todos os ingredientes que tem em uma pessoa que comete homicídio e outros tipos de abuso existem no meu coração e no seu coração que está ouvindo isso. Todos esses ingredientes são da natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Por isso que o Evangelho adverte, não viva buscando aquilo que é mais confortável, submeta-se a Deus. É tolice caminhar pelo caminho amplo e esperar chegar no mesmo lugar que aqueles que caminharam pelo caminho estreito. Porque a vida é um teste. Todos nós estamos sendo testados para poder herdarmos a vida eterna ou a morte eterna. Existe, no caso, a ilusão da vida, que é a soberba da carne, a soberba dos olhos e a concupiscência da natureza humana e da vida. Tudo o que faz a gente perder o foco da palavra de Deus. No caso, muitos hoje em dia acabam focando só nesta vida, como se a gente não fosse nunca mais morrer.
no caso perecer, como se aqui fosse o tudo e o agora. Porém, essa vida é bem breve e passageira, se você observar. Em 20 anos atrás, a gente era bem mais jovem, hoje já estamos mais velhos. Daqui a 20 anos, estaremos ainda um pouco ou bem mais velhos. No caso, é tudo passageiro e rápido essa vida. Então não vale a pena apenas alimentar o ego em prejuízo da alma, pois a nossa alma, o nosso interior vai ter a vida eterna com o corpo glorificado quando Jesus Cristo voltar e dará recompensa àqueles que guardaram a fé e prosseguiram andando pelo caminho estreito. Porém, a verdade é que todos nós temos a tendência de caminhar pelo caminho largo, até o momento que verdadeiramente tem um encontro com Jesus, e quando Cristo nos salva, ele nos coloca no caminho estreito. É impossível que alguém que foi salvo por Jesus continue a sua caminhada pelo caminho amplo, pois ela vai ter o conhecimento necessário do Evangelho, dos princípios e da moralidade para poder viver na vida a palavra de Deus, viver num estilo de vida, um comportamento que esteja mais próximo dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é a abstinência de pecado, se afastar de todo tipo de desonestidade, maldade, ódio, inveja, e também a abstinência do pecado na área sexual, dentre outros. Como também outra questão que para muitos hoje em dia é difícil, que é a prática da empatia, do amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo, que é o segundo maior mandamento que o Evangelho, no caso, sempre ensina, pois o apóstolo João mesmo diz: como alguém que diz que não ama o próximo vai amar a Deus. Deus a pessoa nunca viu e o próximo a gente vê. Então, se a gente não tem capacidade nem de amar o próximo, muito menos a gente vai conseguir amar a Deus. E o caminho largo é sempre o mais fácil, pois a tendência, a grande maioria das pessoas hoje são iludidas com as riquezas, com a fama, com o glamour e acabam tendo a trajetória da sua vida trilhando pelo caminho mais amplo e mais largo, porque é mais fácil para a natureza humana. Alguns acabam, no caso, até criando um Deus pessoal para si mesmo. Elas criam um Deus e diz: o meu Deus é isso, ele deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo outro, ele não julga. Aí a pessoa acaba criando na sua mente um Deus da mente dela, que ela mesma é Deus desse Deus, que esse Deus é permissivo, deixa ela praticar qualquer tipo de coisa, adultério, homossexualidade, pecados da bestialidade, tudo essa pessoa pratica e diz que o Deus dela é um Deus que tolera todo esse tipo de pecado, porque é um Deus de amor. Acaba, no caso, confundindo as coisas, o amor de Deus e com a justiça, que Deus também vai julgar todos de acordo com seu amor. Deus é amor, tanto que mandou o seu Filho único para que salve toda a humanidade, para poder afastar a gente do estilo de vida pecaminoso e trazer para um estilo de vida mais próximo de Deus. E nisso atua o amor de Deus. Este é o verdadeiro amor de Deus, que está vendo a gente em pecado, pecadores indo para o inferno, o lago de fogo, e ele veio, sacrificou por todos para que todos possam mudar o percurso de vida. Isso significa conversão. Se converter é mudar o estilo de vida, dar meia volta e ir para o Evangelho, para aí sim poder ser salvo, trilhando pela porta estreita, que sim é a mais difícil. Não tentem alargar o caminho estreito para que ele seja mais confortável, porque alargar o caminho é trocar de estrada. Porém, lembre-se que é a fé em Jesus Cristo que nos faz andar pelo caminho estreito. Mantenha os olhos fixos em Jesus e siga o seu exemplo ao caminhar por esse caminho que definitivamente é difícil, mas leva à vida eterna. Este caminho que Jesus ensina, no caso, é de a negação, de negar e de ter, no caso, a resistência sobre o pecado, é a renúncia, um que não é fácil, é bem difícil você viver uma vida e renunciar às práticas pecaminosas, porque a gente acaba pecando até involuntariamente, até por pensamento, involuntariamente, sem querer. No dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, nos afazeres, a pessoa acaba assim cometendo pecados involuntários da mente e até às vezes voluntário, mas se caso vier a cometer esses pecados, você pede perdão a Deus e continua trilhando, pois a vida é assim mesmo. A pessoa vai sempre cair e depois ter que se erguer, se levantar para sair da prática do pecado. Por isso que Jesus Cristo fala dessa analogia da porta estreita e da porta larga. A porta larga é que a maioria do povo está indo hoje na perdição eterna, fazendo tudo o que a natureza humana quer, vivendo a vida de pecado,
se embriagando, se prostituindo, fazendo mal ao próximo, tendo inveja, tendo ódio, não tendo empatia, não ajudando o próximo, e outros que estão, no caso, vivendo na porta estreita, evangelizando, ajudando o próximo com empatia, no caso, renunciando a uma vida de pecado, e tudo isso é a porta estreita que vai levar para a salvação, para a vida eterna, e outra porta larga é que vai levar para a perdição, para o lago de fogo e enxofre. Certo? Então, espero que todos tenham absorvido esse entendimento e esse conhecimento sobre essa analogia da porta estreita e da porta larga que Jesus quis passar para todos nós, ok? Então, terminamos aqui esse vídeo. Espero que você tenha gostado e compreendido sobre esse assunto. Deixa aqui abaixo seu comentário para a gente poder interagir e conversar mais sobre o Evangelho, certo? Terminamos por aqui este vídeo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até o próximo encontro.